Olá pessoal, bem-vindos a nosso bate-papo sobre cristianismo e nós estamos, essa é a segunda aula sobre a constituição geográfica, né? A posição geográfica e a contextualização histórica da construção do cristianismo. Nós vamos então, a primeira aula nós falamos sobre a origem do povo de Israel, o povo hebreu, e nós paramos então na diáspora hebraica, ou seja, a volta de Israel e Judá, ou Judéia, depois como vai ser chamada depois Judéia, da Babilônia e da Assíria, de volta para Canaã, ou como era conhecido antes, aquilo tudo era Israel, que depois foi dividido como nós vimos na última aula. Pega um café então e vamos bater um papo, porque nós vamos agora continuar a partir deste ponto. Nós vamos falar da helenização do mundo. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal? Para nós falarmos sobre a helenização, nós temos que lembrar do povo grego. O povo grego é um povo milenar de sabedoria incontestável. É a sabedoria que vai dar origem a todo conhecimento que nós temos até hoje, parte dos gregos, dos sábios gregos. Nós vamos, quando nós formos falar da contextualização da teologia cristã, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre a filosofia grega, não é este o momento. Nós vamos falar então da helenização do mundo. Isso vai acontecer com uma pessoa chamada Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande. Ele nasceu em 323 a.C., era um rapaz extremamente sábio, extremamente inteligente, extremamente determinado, foi instruído simplesmente por Aristóteles, então a gente já tem uma ideia da sabedoria desse rapaz, e ele conseguiu juntar em torno de si um exército que era um exército extremamente maravilhoso, com generais extremamente experientes e experimentados em batalhas. Ele era filho de Filipe e o seu reino era na Macedônia. Tá? Aquilo tudo era Grécia naquele tempo, tudo era o Império Grego. Tá? Desde o sul da Iugoslávia até as margens do Mar Egeu e do Mar Mediterrâneo. Tá bom? Então, Alexandre o Grande, ele a partir de 323, então, começa a história dele, e ele sai numa disparada, conquistando e conquistando. E forma o maior império que nós temos notícia no mundo até hoje. Muito maior, inclusive, do que o Império Romano e o Império de Gustavo Adolfo depois. Alexandre o Grande, ele morre então. Quando ele morre, ele não tinha herdeiros, ele não tinha filhos, e o seu reino é dividido pelos seus generais. Tá? A capital era na Babilônia, atual Iraque, como eu já disse na última aula, mas o reino mais importante que existia era o da Alexandria. E vamos situar a Alexandria, porque lá ficou governando o único não egípcio a ser considerado faraó, que era justamente Ptolomeu. Né? Ptolomeu, ele foi um rei extremamente sábio, extremamente pacífico. Ele pacificou toda aquela região do Egito,
do norte da África inteiro e também da região da Palestina inteira, que estava tudo sobre o domínio de Alexandria, do nosso grande Ptolomeu. Ptolomeu foi de tanta importância e sabedoria e de tanto respeito, isso era muito importante para Alexandre o Grande, porque ele conquistava os povos, mas ele não tentava modificar o modo de viver, o modo de culto, de religião, ou o modo cultural desses povos, respeitava esses povos e as suas culturas originais e ortodoxas, e Ptolomeu segue o mesmo caminho. Tanto é que ele tinha um imenso respeito pela cultura judaica, né? Alexandria era considerado o estado com o maior número de judeus fora de Israel. E por este respeito e muita curiosidade que ele tinha sobre o judaísmo e sobre o povo judeu, ele convoca, então, 72 sábios escribas judeus, leva para Alexandria e dá uma missão para eles. A missão era traduzir o Velho Testamento, o Torá, o Tanakh e o Talmud para o grego. Esta versão vai ser chamada de Septuaginta. E é esta a versão, nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas, que vai dar base para a construção do Novo Testamento. Foi uma obra das mais espetaculares, com alguns problemas de compilação, que vão causar, assim, resultados que vai ser sentido até hoje. Esses pequeninos erros, mas são muito mínimos. Até os maiores estudiosos de hebraico reconhecem a obra do Septuaginta como uma obra de extremo valor, né? Então, lá no ano 281, por volta do ano 281, é construída então essa obra chamada Septuaginta, dos 70 sábios judeus gregos. Na verdade, eram 72, não eram 70. Entretanto, essa maravilha esse paraíso construído por Alexandre não vai durar muito tempo, porque essa estrutura de divisão deixada por Alexandre o Grande, vamos deixar uma coisa muito clara que eu esqueci de falar, mas Alexandre, a única coisa que ele impunha sobre os povos dominados era a língua grega, o que vai explicar o fato da construção do Novo Testamento todo em grego, porque os povos falavam grego. E, na verdade, no tempo de Jesus, então, já não era um grego puro, era um grego misturado com as suas línguas. E no caso da região da Judéia e Samaria e Galileia, eles falavam uma mistura do hebraico com o grego, que é chamado de aramaico. Tá? Então, por volta do ano 198, 199, todo esse paraíso de Ptolomeu cai, porque um sujeito chamado Seleucida, ou Seleuco, resolve recuperar o império todo de Alexandre o Grande sob a sua tutela. E ele invade todos os outros reinos dos outros generais e resolve anexá-los todos. E isso vai, então, criar, em 198, o chamado Império Seleucida. E o Império Seleucida vai ter resultados até o ano... por volta do ano 60 a.C., ali mais precisamente em 58 a.C., porque nós tivemos reis seleucidas que cometeram algumas atrocidades muito grandes e construíram, então, grandes problemas em relação a todos os povos dominados, e principalmente, no nosso caso, que é o caso do nosso estudo, a região da Palestina,
que vai surgir então Macabeus, que era uma família, né? Essa família de Macabeus, né? Eles vão fazer uma guerra contra o Império Seleucida e vai com grandes consequências. É justamente nesta guerra contra o Império Seleucida que eles vão retirar todos os judeus da Galileia e de Arbates, como vocês podem ver aqui. E com grandes manifestações de regozijo, conduziu à Judéia os judeus que se achavam na Galileia e em Arbates, bem como suas mulheres, seus filhos e tudo o que eles possuíam. 1 Macabeus 5, versículo 23, aproximadamente ano 160 a.C. E então, eles deixam aquela região da Galileia meio estéril. E depois elas vão ser dominadas pelos essênios. Mas não vamos entrar nesse ponto especificamente agora, porque isso é motivo da próxima aula. Nós vamos situar as seitas do tempo de Jesus. Tá bom? Então, os Macabeus, então, eles surgem para lutar contra o Império Seleucida na região da Palestina. E são vencedores. São vencedores. Né? Havia um rei Seleucida chamado Antíoco Epifânio IV, que ele comete o pior de todos os crimes que ele poderia cometer contra os israelitas, contra os judeus, que foi sacrificar animais imundos, porcos, por exemplo, dentro do templo de Jerusalém. Isso foi de uma ofensa muito grande. E isso deu muito mais força aos Macabeus para vencer e expulsar, então, os helenistas daquela região. Vencidos os helenistas, né? Então, sobe ao poder, eles constroem, então, como é que eu vou dizer? Um reino que ele misturava-se com o sacerdócio. Era um reino religioso. Então, o sumo sacerdote também era rei. E nós vamos, então, encontrar a figura de uma pessoa chamada Hircano, João Hircano. Hircano, ele é o primeiro rei dos Asmoneus. Esse reinado dos Asmoneus unia, então, o sacerdócio, né, a questão da religião judaica com a questão da política. Então, o rei também era sumo sacerdote. Isso não dá muito certo também. João Hircano vai enfrentar uma guerra contra a sua própria família, vai ser destronado, e depois, então, nós teremos a ascensão de uma pessoa chamada Herodes o Grande. Mas Herodes o Grande, ele vai surgir como? Porque esses asmoneus, eles irritam muito Roma, e Roma já tinha grande poder sobre o mundo. Então Pompeu, que era procônsul junto com Júlio César, até então, ele derruba o reino dos asmoneus, mata todo mundo e coloca no poder uma pessoa chamada Herodes o Grande. Herodes o Grande causa um grande problema dentro do reino, dentro da região, dentro dos judeus e dos israelitas, que eram chamados samaritanos, e da Galileia também, porque foi dividido, depois vai ser dividido em 3 regiões administrativas. Causa um grande problema porque ele não era judeu, ele era indumeu.
Lembra que eu falei sobre o sul, aquela região da Idumeia, que era uma região de posse de Esaú, de irmão de Jacó? Então, Herodes era idumeu, era considerado também, ele era considerado gentil. A palavra gentil vem do hebraico gorim, que significa nações ou estrangeiro. Então o povo de Israel não gosta muito do fato de Herodes subir ao trono por dois motivos. Primeiro, por ele ser considerado gentil, ou seja, estrangeiro. E segundo, porque ele não era da linhagem genealógica do rei Davi. Isso era um absurdo para aquele povo, porque não admitiam um rei que não fosse da linhagem do rei Davi. Apesar, justamente por isso que houve a divisão do reino, porque Jeroboão não era também da linhagem do rei Davi, sim Roboão, né? Os judeus não aceitam, então, a figura de Herodes. Entretanto, Herodes ele tinha as graças de Roma, foi colocado no trono por Roma, recebeu muito dinheiro de Roma e tentou impressionar Roma. Herodes o Grande, ele era um homem muito inteligente e então, sob a tutela de Roma, ele divide a região toda em 3 reinos, a Galileia na parte norte, no meio Samaria, onde era Israel, e ao sul a Judéia, que compreendia também a Idumeia, que era Judá e Benjamim, com a Idumeia, que era a terra do próprio Herodes. Então ele fez essa divisão administrativa. E lá, naquela região da Galileia, ele vai construir uma cidade no meio do deserto. Uma das coisas mais maravilhosas. No deserto, mas às margens do mar, tá? Vamos deixar isso claro. E ele constrói uma das coisas mais lindas, que é a cidade de Cesareia, que ele constrói do zero. É uma cidade construída, arquitetonicamente construída do zero. Ele chega a fazer um porto artificial, que não deu muito certo, porque a areia acabou tomando conta, mas não adiantou nada, porque ele fez uma arena, um ginásio de bigas no lugar. Ele constrói também alguns fortes com palácios edificados, que até hoje seria praticamente impossível se construir, com toda a tecnologia que a gente tem, que é o Heródium, por exemplo, né? Que é uma das coisas mais lindas, né? Que ainda nós temos, né? Tá lá, para quem quiser ir ver, que é construído na terra, na montanha, rochas, a rocha é cortada e construído um forte, né, com uma casa-mata e um palácio dos mais maravilhosos. Ele deslocou uma montanha para construir outra e construir a sua casa-mata, o seu castelo. Uma das coisas mais lindas. E a coisa mais maravilhosa que ele construiu foi o próprio Templo de Jerusalém. A própria cidade de Jerusalém, que havia sido destruída pela Babilônia, estava em ruínas, ele reconstruiu de uma maneira esplêndida, com arquedutos. Ele trazia água de 27 quilômetros de distância, colocou água na casa de todo mundo, a exemplo de Roma. Então ele trouxe de Roma os maiores arquitetos para construir em Jerusalém maravilhas. E o templo de Herodes, que Flávio Josefo vai colocar entre as 11 maravilhas do mundo antigo, ao lado de as pirâmides do Egito, o mausoléu de Halicarnasso, as muralhas da Babilônia, o Coliseu, os jardins suspensos da Babilônia, a estátua de Zeus no Monte Olimpo, o templo de Diana de Éfeso, o Colosso de Rhodes. Então imaginem vocês a maravilha que era o templo de Herodes em Jerusalém, que tinha sido construído inclusive sobre o templo de Zorobabel, o templo de Esdras e Neemias, né?
Então Herodes, mas ele aumenta muito os impostos e ele não era um rei muito popular. E não ficava muito também naquela região da Judéia e muito menos em Israel, ele ficava lá em Cesareia. É justamente neste momento, então, que no ano que o nosso amigo César vai morrer, e quando ele morre, sobe ao poder o seu sobrinho Octavianus, que é chamado de César Augusto. César Augusto institui, então, um recenseamento, um censo no mundo romano para entender aquilo que ele tinha nas mãos e poder auferir os tributos e os impostos, para poder saber o que ele poderia cobrar de impostos, o potencial. Isso qualquer país faz hoje, né? Que são pesquisas, recenseamentos, são censos qualitativos e quantitativos, né? E é neste momento que um grupo não gosta. Um homem chamado Judas, ele não gosta desse recenseamento porque ele não aceita pagar imposto para Roma. E ele cria um grupo. Então, isso vai acontecer entre o ano 6 e o ano 5 antes de Cristo. E ele cria um grupo revolucionário chamado Zelotes, que vai fazer, então, uma guerrilha contra os romanos, tentando expulsá-los. Os Zelotes são criados a partir desse recenseamento por não aceitarem o imposto que seria pago aos romanos. Herodes o Grande, ele teria sido, nós não temos nenhuma prova histórica, vamos deixar isso muito claro, da questão da matança dos inocentes por conta do nascimento de Jesus. Jesus teria nascido justamente nesta época, por volta do ano 466 e 465 a 467 do calendário do ano da fundação de Roma, o que dá 5 anos antes de Cristo ou 4 anos antes de Cristo. Nós falamos isso na aula na apresentação da aula do curso de cristianismo. César Augusto, então ele é o imperador de Roma, que dominava aquela região toda, a Judéia, Galileia e Samaria, que é Israel, estava sob o poder, então, de Roma, desde que Pompeu resolveu anexar esse território. E como Roma estava num momento muito conturbado, de expansão, César Augusto era um imperador muito popular, mas ele estava num momento de muita expansão, não tinha como colocar um governo direto lá, ele manteve o rei Herodes. Como eu estava falando, o assassinato dos inocentes, desculpa ter divagado, não existe provas arqueológicas nem documentais disso. Isso é muito mais mito do que fato histórico. Entretanto, os evangelhos dizem que a família de Jesus tinha medo de Herodes e fugiu para o Egito. E é nesse momento que acontece algo muito interessante. No ano 4 da era cristã, Herodes o Grande morre. Como é que a gente sabe dessa data? Por causa do eclipse solar que aconteceu no dia. Aqui podemos ver a divisão da região da Palestina pelos seus filhos. Os 3 filhos que ainda estavam vivos. Arquelau, na região da Samaria e da Judéia. Filipe, na região de Teconites, Bataneia
e a Antipas, que ficou com a Pérea e com a Galileia. E é Arquelau que nos interessa, porque Arquelau, ele é o Herodes que domina a região da Judéia inteira. Mas ele cria muitos problemas, grandes problemas. Com a morte de César Augusto, quem sobe ao poder é um grande cara chamado Tibério César, que era enteado de César Augusto, que também não tinha herdeiros. E Tibério, ele se irrita tanto com Arquelau, que então o que ele manda que Aulo Gabino, ele era procônsul da Síria, que ele invadisse aquela região da Judéia, prendesse Arquelau e o mandasse para Roma. E assim foi feito. Arquelau, então, é destituído do reino da Judéia, mandado para Roma. Tibério, então, o prende e o exila, manda para ele para o exílio na Gália, onde ele vai morrer depois. E naquela região da Judéia deixa de existir um Herodes. Neste momento, passa a existir um procônsul. Então, Roma manda um procônsul para lá. Vão ter vários procônsuls, Marcelos, outros, até chegar no tempo da crucifixão de Jesus, que o procônsul daquela região será Pôncio Pilatos. As outras regiões ainda possuíam os seus reis Herodes, Filipe, Antipas, entendeu? Entretanto, na Judéia havia um procônsul, porque o César havia cansado de tudo aquilo. Tudo bem? Então, este é o contexto histórico e geográfico que nós vamos encontrar Jesus chegando à Terra, ao nosso planeta, para iniciar a sua missão. Entendeu? Existe muita tradição, tá? Muitas tradições, e, por exemplo, com relação à crucifixão. Todo mundo acha que quem inventou a crucifixão foi Jesus Cristo, foi o primeiro ser crucificado. Quando em 64, Pompeu anexou a Judéia ao Império Romano, no mesmo dia, só em um dia, ele mandou crucificar 1000 judeus. 1000 judeus. Foi quando foi criado um lugar chamado Gólgota, que era um monte que era fora da cidade de Jerusalém, que ali colocaram-se então as cruzes, crucificaram 1000 judeus nesse dia, e de qualquer lugar de Jerusalém você olhava e via as cruzes lá com o pessoal morrendo ali, justamente para servir de exemplo, para que nunca mais tivesse revolta naquela região. Mas não adiantou nada, tanto teve que os zelotes continuaram fazendo revoltas e culminaram no ano 70 com a invasão do imperador Tito, e que destruiu Israel, destruiu Jerusalém e destruiu o templo. Foi completamente a única coisa que existe do templo de Herodes hoje é um muro que nós chamamos Muro das Lamentações lá em Jerusalém. Estamos conversados? Gostaram do papo? Se gostaram do papo, então se inscrevam, deixe seu like, entre lá no nosso blog, que lá vai estar mais recheado esse assunto, tá bom? E não se esqueçam de entrar no link da aula do professor Alex Vargas. Como eu sempre disse, o professor Alex Vargas salvou minha vida. A gente fica desempregado, hoje temos 12 milhões de desempregados no Brasil. Você fica desempregado, você perde a dignidade. O professor Alex Vargas me ensinou muito com esse curso,
em que você pode utilizar os elementos que você tem na sua casa à disposição, sem dispor de capital, um computador, com internet, um celular, e você pode ganhar o seu dinheiro com dignidade através de empreendimentos digitais. Então, o link está aqui na descrição. Entra lá, procura saber o que esse rapaz genial tem para dizer para você, porque como ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua vida, e eu tenho certeza disso. Para vocês readquirirem a dignidade ou ter uma renda extra, né? Você pode utilizar o seu tempo livre para ganhar o seu dinheiro. Conversados? Peguem um café, senta aí, gente. Vamos bater um papo. Próxima aula, a gente vai, então, situar o Novo Testamento. Nós vamos começar a conversar sobre o Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento vai ser construído. Tudo bem? Dúvidas? Na descrição nós temos o nosso canal, o nosso blog, e nós temos também a nossa página no Facebook. O link está aqui. Nosso Facebook, de Papo com Tio Zé. O link está na descrição. Entrem lá. Não se esqueçam de se inscrever e acionar o botãozinho. Gente, por favor, o YouTube, ele, para nos dar relevância e algumas regalias aqui, ele exige um número mínimo de inscrições. E eu estou com muito poucos inscritos aqui. Eu preciso de um número razoável de inscrições para que a gente possa, inclusive, existir. Senão, daqui a pouco, a gente perde um pouco o que a gente está fazendo. E a gente está procurando fazer um trabalho bonito aqui. Tá bom? Se você não gostou, ou tem dúvidas, perguntas, se você quiser me xingar, tá aqui, aqui embaixo nos comentários, eu estou à disposição para você me xingar. Tá bom, gente? Um beijo para todo mundo. Peguem um café, sentem-se e vamos bater um papo?